captar isso? Resultado, Moisés e Arão perderam a oportunidade de entrar na terra da promessa. Quem quer que o pastor entre na terra da promessa aí, dá um amém. Varão, parece que esse amém vamos tentar de novo. Quem quer que o pastor Felipe entre na terra da promessa aí, dá um amém. Olha que amém bonito, varão. Amém mais legal que o meu. Quem quer que o pastor Roberto entre na terra da promessa aí, dá um amém. Olha que amém bonito, varão. Quem quer que o pastor Antes entre na terra da promessa aí? O amém dele foi o maior. Quem quer que o ancião entre na terra da promessa aí, dá um amém. Obrigado, irmão, pelo amém. Agora você é um amém melhor. Mas também depois dessa, né, varão? O pessoal vai treinando. Irmão, então é o seguinte, então não murmura muito não. Vamos ficar quietinho para Deus gostar de nós? Quem topa? Dá um amém. Vamos ficar quietinho para Deus gostar da gente, irmão. Não murmura não. Eu acho que o Moisés, ele só queria paz. E é assim também, o ancião também só quer um pouco de paz. Os pastores, eles só querem paz. E obrigado, porque vocês são muito pacíficos, vocês colaboram muito. Deus abençoe vocês. Irmãos, mas olha que coisa interessante. A murmuração faz Moisés e Arão não entrar na terra da promessa. E tem outra coisa, faz essa geração inteira não entrar na terra da promessa. Inteira. Aí vamos lá, versículo 14. De Cádiz, Moisés enviou os mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, tu sabes de todas as coisas e as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também eles. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade da fronteira do teu território. Deixe-nos passar na tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado seu território. Mas Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós atacaremos com a espada. Os israelitas disseram: iremos pela estrada principal, nós e os nossos rebanhos, e bebemos a tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé, nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto monte Or. Tire as vestes de Arão, coloque em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Irmãos, olha só, quem foi o culpado de o Arão morrer? O povo, mas agora o povo estava chorando por Arão. Esse é o povo, irmãos. Esse é o povo. Eles fizeram com que o Arão desobedecesse a Deus, porque o Arão não glorificou a Deus. E aí, irmãos, tem uma coisa muito interessante que eu sempre costumo pregar. E é um cuidado que nós devemos sempre ter, porque isso aqui não é história apenas passada. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10. Isso aqui não é história passada. Vamos começar a ver aqui a aplicação que o nosso amado irmão Paulo começa a fazer dessas passagens, para vocês poderem entender. Depois nós vamos para Hebreus. 1 Coríntios capítulo 10. Arão morreu, o povo está pranteando Arão. A história não acabou aí. E o que eu acho interessante, irmãos, é a obediência de Moisés. Você vê, o Moisés deu aquela derrapada.
Só que aquela derrapada do Moisés foi muito grave. Alguém sabe por que foi tão grave aquela derrapada do Moisés? Vocês pegaram esse detalhezinho no texto que Deus falou? Oi, querida. Isso. Ele deveria ter dado glória a Jeová. E Jeová falou assim para ele: vocês não honraram a minha santidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, quando se trata da santidade de Deus, a história muda de figura. Eu sempre tenho dito e tenho ensinado. Nós temos nossos erros, nós temos nossos problemas como seres humanos. Nós temos fraquezas como seres humanos. Deus, Ele vai te perdoar, fica tranquilo. O sangue de Jesus foi para isso. Mas, irmão, cuidado com a santidade de Deus. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que Deus é coisa fina. Cresci ouvindo isso, minha mãe falando para mim: meu filho, Deus é coisa fina. Sabe o que quer dizer coisa fina, irmão? É igual um cristal, se você pegar e não souber manusear, você até quebra. A santidade de Deus é assim. Na realidade, o que Moisés e Arão fizeram foi dizer assim: ó, eu vou tirar água para vocês. Sabe o que iria acontecer ali, irmãos? Moisés e Arão iriam ser alvos da idolatria do povo. Lembra que o povo, em pouquíssimo tempo, quando saíram do Egito, tinham feito um bezerro de ouro? Atacar a santidade de Deus é toda vez, irmãos, que a idolatria passa a tomar conta do nosso coração. E isso são vários aspectos. Porque talvez a pessoa diga: ah, eu não me encurvo diante de uma imagem. Mas não precisa ser só isso. Você deve verificar o seu coração para ver se Deus realmente Ele está pleno no seu coração. Veja o texto de 1 Coríntios 10. O apóstolo Paulo agora começa a fazer a aplicação de tudo isso daqui que a gente já falou. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, que era o maná, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha a revelação do texto. Olha a revelação do texto. A rocha era Cristo, irmãos. A rocha era Cristo. Ou seja, eles tinham que honrar a Cristo. Eles tinham que honrar a Deus. Não é chegar lá com ignorância e bater na rocha. Deus não mandou fazer nada daquilo ali. Fizeram por conta própria. Eu e o Arão vamos dar água para vocês, seus rebeldes. Pá, pá, com descaso. Irmão, a obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus. É assim que se faz. Não adianta você querer fazer com descaso. Não adianta você querer fazer com descaso. A obra de Deus é do jeito de Deus. A rocha era Cristo. Aí continua o 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Nem sejamos idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e morreram num só dia 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram,
e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Irmãos, veja, aqui o apóstolo Paulo ele faz uma breve recapitulação da passagem de Israel pelo deserto. E aí ele vai citar aqui o livro de Números. Tudo aqui ele está citando a partir de Números 20. E o que ele diz? Olha só que coisa. Não sejamos murmuradores como eles, e não sejamos idólatras. Irmãos, você fere a santidade de Deus toda vez que você deixa de reconhecer a glória de Deus na sua vida. Toda vez que você deixa de reconhecer a glória de Deus na sua vida. Você é quem é por quê? Porque eu estudei, eu trabalhei, eu me virei. Cuidado. Você é o que é porque Deus te deu, te permitiu ter, te permitiu fazer e ainda te deu para você usar para o bem do próximo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, queridos irmãos, cuidado. Toda vez que você se coloca à frente de Deus, você ataca a santidade de Deus. É muito simples de entender isso. Não precisa ser tão expert para se entender. Não precisa de muita exegese para se entender isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Veja que parecia uma coisa aparentemente simples. Você tem que entender que embora o cajado é seu, é Deus que te ordena como é que você manuseia ele. O que você tem está na sua mão, mas não é do jeito que você quer, não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é do jeito que você quer, irmão. É do jeito de Deus. Do nosso jeito, a gente faz exatamente igual Moisés. E depois dá problema. Agora a gente corre para Hebreus. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, a gente vai pegar um pedacinho do 3 e do 4. Vamos pegar o capítulo 3, a partir do versículo 7. Vocês vão se lembrar que nos Salmos de hoje foi falado exatamente isso, que é a aplicação do texto. Hebreus 3, 7 em diante. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Veja que o apóstolo Paulo, ele, escrevendo aos Coríntios, ele dá uma lista de exemplos, mostrando que tudo isso foi escrito para que nós, que já chegamos ao fim dos séculos, entendêssemos que nós devemos evitar as coisas prejudiciais, as coisas que atacam a santidade de Deus. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. O Deus da Bíblia, ele não é esse Deus que você aprendeu pela religião. O Deus da Bíblia, ele é diferente. O Deus da Bíblia, ele não tem ciúme de você. O Deus da Bíblia quer que você seja feliz. O Deus da Bíblia quer que você viva com alegria. Ele não tem ciúme de você. Porque Zeus
Zeus na mitologia grega, se o camarada estivesse sendo muito feliz, o Zeus já dava um jeito de descer lá, não vai ser tão feliz assim não. O Deus da Bíblia, irmãos, é diferente. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você usufrua a vida. Mas Ele não quer que você mexa com a santidade dEle. Esse é que é o grande problema. Paulo cita um exemplo de 23 mil pessoas que morreram num só dia. Sabe por quê? Está lá em Números 23. Porque eles foram praticar idolatria, juntamente com os cultos sexuais de Baal de Peor. Eles atacaram a idolatria de Deus. Eles atacaram a santidade de Deus. Então, irmão, toda vez que a gente ataca a santidade de Deus, a gente tem que dar uma parada aí, dar uma descida e lembrar disso aqui que Paulo falou em Hebreus, olha. Não endureçais os vossos corações. Uma coisa mais fácil do mundo que tem é você endurecer o coração. É a coisa mais fácil do mundo. Sabe por quê? É só você começar a se colocar acima dos outros. É só você começar a se colocar em uma posição soberba. Eu não preciso de ninguém. Eu sou assim mesmo. Não, irmão. Não endureçais os vossos corações. E ele diz, conforme diz o Espírito Santo, hoje, se escutardes a minha voz. Que dia que é dia de escutar a voz de Deus, irmão? É hoje. Não é ontem. É hoje. Sabe como que vai se chamar o amanhã? Sabe como que vai chamar o amanhã? Hoje. Sabe como que vai chamar dia 31 de dezembro desse ano? Hoje. É hoje, irmão, é todo dia, todo dia. Todo dia você tem que ouvir a voz de Deus e ser sensível à voz de Deus. Hoje, se escutardes a minha voz, não sejam como aquele pessoal que eu tive que prostrar eles no deserto. Embora durante 40 anos eles tivessem visto as minhas obras, não endureçam o coração de vocês. E aí, irmãos, aí é que vem a parte pior da história. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmão, para e pensa junto comigo. Aquele pessoal, eu citei no começo, eles saem para uma jornada de 2 anos. 2 anos. Só que Deus já conhecia o coração do povo. Chegando lá na região dos filisteus, onde estava a batalha, o Moisés ia perder o controle. Aí Deus falou assim, não, dá volta pelo deserto. Tá bom. No deserto é que começa todo esse bolodório. Bolodório, irmão, se você não sabe, é uma palavra que a gente utiliza lá na região do norte, nordeste, que quer dizer confusão. Começa toda essa confusão. E aí, sabe o que acontece? Deus fala assim, não entrarão no meu descanso. O descanso para eles ali era a terra da promessa. Irmãos, esse pessoal já tinha visto os milagres de Deus, eles já sabiam que a terra da promessa, ela abundava em matéria de comida. Eles já tinham ouvido falar, né, conforme nós vemos depois, quando os espiões vão lá, um cacho de uvas precisava 2 homens para carregar. Eles tinham ouvido falar tudo isso daí. Então você imagina a perspectiva desse pessoal. Nós vamos entrar na terra da promessa. Nós, irmãos, igualmente nós, qual é a nossa esperança? Nossa esperança é a nova Jerusalém aqui na terra, durante o período milenar de Cristo, corpo ressurreto, onde a Bíblia diz que vai ser um período de ouro, vai ser a idade de ouro durante o período milenar de Cristo, e depois a eternidade. Você imagina, nós aguardamos isso, sim ou não? Aguardamos. Então nós trabalhamos com essa visão. Cristo vai voltar,
nós vamos reinar com Ele, nós vamos entrar na terra que mana leite e mel. Vamos entrar também. Mas aí, irmão, essa esperança de vez em quando, ela vai saindo da cabeça do crente. E aí o crente começa a se lembrar: ai, quando eu estava lá no mundo, eu ia lá para as festas, eu podia encher a cara. Conhece alguém, varão, que pensa assim também? Né? Eu podia encher a cara lá, era tão bom, como era gostoso quando eu ia para as farras, não é? Como se Deus estivesse privando alguma coisa na vida dele. E é aí que começa o coração a se endurecer, porque a pessoa começa a perder a perspectiva de olhar para o alvo. A pessoa começa a tirar aquilo que Paulo chama em Efésios, no capítulo 6, de esperança, de capacete da salvação. E aí, irmão, olha só o que vai acontecer. Vamos lá. Eles não iam entrar na terra da promessa. Aquele pessoal ia morrer todo no deserto. Já parou para pensar nisso? A santidade de Deus, irmãos, é coisa fina, como diz minha mãe. Tem que ser preservada. Cuidado com seu coração, porque ele diz assim: cuidado, irmãos, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Primeiro ponto: para você se afastar de Deus, o seu coração começa a se tornar perverso e incrédulo. Não é que ele já era, ele começa a se tornar. Por causa do quê? Da murmuração. Reclama de tudo, nada tá bom. Nada tá bom. Esse tempo atrás eu estava conversando com minha irmã, achei até interessante a fala dela, né? Eles davam carona para uma irmã. Eles davam carona para uma irmã. E aí, o carro do irmão só tinha 2 portas, né? Porque no meu tempo, irmão, eu acho que quem mais tem? Quem tem mais de 30 anos aí? Quem lembra do tempo que carro de valor era carro de 2 portas? Quem lembra desse tempo aí? Porque de 4 portas era táxi. Você vai comprar um carro, 4 portas não pode, é táxi, né? Então ninguém queria carro de 4 portas, irmão. Tinha que ser de 2 portas. Hoje ninguém mais quer carro de 2 portas, é carro de 4 portas. Aí o irmão dava carona, tal, para a irmã, tudo bonitinho. Um dia a irmã falou assim: irmão, eu vou parar de vir com você. Por quê, irmã? Porque seu carro só tem 2 portas. Ô varão, não dá para contar a bênção que o irmão estava levando a irmã lá para a igreja. Ela ia lá, ia escutar a palavra de Deus, mas agora ela parou. Tá ruim, porque o carro do irmão agora só tem 2 portas. Só tem 2 portas agora, né? Esse é o crente, irmão. Murmura por tudo, só Jesus. E aí depois, varão, esse varão é terrível. E aí depois, irmão, começa a andar no carro do irmão, o carro do irmão está com amortecedor meio mais ou menos. Já teve carro com amortecedor mais ou menos, varão? Já? Eu também já tive, velho. Com a irmã Núria hoje de manhã, né, que eu preciso trocar os pneus do carro. Eu estava falando, meu carro está com pneu mais ou menos. Quando a gente começa a comprar carro, esse meu pneu aí, irmão, ele dava para rodar até mais um ano, 2 anos ainda, do jeito que tá. Hoje em dia não dá mais, por causa da norma de segurança, né? Mas quando a gente compra, assim, o carro, os primeiros carros, né? A gente comprava carrinho velho, Fusca, Brasília. Tem alguém aqui que não sabe que carro é esse? Tem uma geração mais nova que nunca ouviu falar disso, né? E aí o que acontece? Aí, irmão, você rodava com aquele pneu lá no arame. Já rodou com pneu no arame, varão? Já? Rapaz, no arame, que perigo que é. Já rodou, varão, com pneu no arame também? Varão aqui já rodou, varão? Não? É que você é da geração mais nova.
A gente da geração depois dos 30. Já rodou com pneu no arame, varão? Já também? Uma vez só, varão? Então tá bom. Eu rodei foi muitas vezes. Aquele pneu lisinho, rapaz. Coisa mais linda do mundo. Você parava no dia de chuva, varão. O carro ia daqui lá na avenida. É esse tempo aí, irmão. Agora eu tô contando isso aqui por quê, varão? Esqueci, perdi o time aqui. Por causa do irmão que estava com o carro do amortecedor. E aí a irmã falou assim: irmão, agora eu vou orar para Deus te dar um carro melhor. Aí ela conseguiu vir no carro do irmão, do outro irmão, mas ela tinha que orar para Deus dar um carro melhor para o irmão, porque não estava nada bom. Aí não, sabe, tipo assim, irmão, as bênçãos de Deus, elas são insignificantes na vida da pessoa que só quer murmurar. É por isso que eu estava falando essa história. Então é hoje o dia. Isso aí, pessoal que está gravando, depois corta, faz favor. Quem já viu aqui viu, né? Não tem o que fazer. Então o que acontece, irmãos? Nós temos que parar e pensar um pouquinho. É agradecer enquanto é hoje. Agradece enquanto é hoje. Agradece pela sua vida. Agradece pela vida dos seus, né? Porque a gente tem uma mania como ser humano, que era o caso dos israelitas. O caso dos israelitas era assim, eles tinham essa mania. Você vai almoçar com um cidadão, você pede bife. Aí ele fica de olho no seu bife, varão, porque o seu bife é um pouquinho maior que o dele. Ao invés de comer o dele tranquilo, ele fica de olho: por que será que o garçom trouxe um bife maior para esse irmão aí, e para mim ele trouxe esse bife pequenininho? Né? Será que o garçom tem alguma coisa contra mim? O garçom nunca viu ele na vida, mas ele já está murmurando até contra o garçom. Desse jeito. Então ele fala assim: para de reclamar, agradece. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agradece, irmão. Deixa o resto das coisas. Ele diz assim, não torna o coração de vocês perverso e incrédulo. Quando você começa, irmão, a questionar tudo, quando você começa a questionar tudo em relação a Deus, vigia seu coração. Vigia seu coração. Sabe? Vigia. Porque tudo está bem até que o seu coração começa a se tornar perverso e incrédulo. Essa lousa, como diz o pastor Anderson, está aqui. Aí o irmão todo domingo vem para a igreja. Aí ele lê na lousa. Tudo bonitinho. Quando o coração dele começa a se tornar perverso, ele começa a falar assim: essa lousa não podia estar aqui. Ele ficou 3 anos, varão, olhando para a mesma lousa. Só que agora ele começa a achar defeito. Ele começa a achar defeito. Aí dali a pouco, eu prego aqui, Aí daí ele fala assim: o pastor não devia pregar naquele lugar que ele prega, ele tinha que pregar do outro lado. Aí dali a pouco, não, é porque aquele quadro de Jerusalém, quando colocaram, ele era melhor, agora já não está mais legal. Quer dizer, ele começa a achar defeito em tudo, irmão. Esse é o crente que está com o coração começando a se tornar perverso. Porque não estava bom? Não estava bom até nesse instante? Estava, e por que ficou ruim de uma hora para outra? Então tem que vigiar o coração, irmãos. Tem coisas que são insignificantes. Tem coisas que nós temos que pensar nas bênçãos que Deus nos deu. Não ficar pensando em detalhe. Normalmente digo, a gente se reúne aqui uma vez por semana. Amém? Uma vez por semana. É bom ou é ruim, irmãos? É bom. Agora você imagina. Tem irmãos, e eu não critico eles. Não critico. É o costume deles, não é o nosso. Tem irmãos que se reúnem. Segunda. Irmão, reunia quantas vezes lá por semana? Quantas? Não. Quantas reuniões ia na igreja durante a semana? Sábado, domingo e quarta. Fora os ensaios. Então ia a semana inteira. Aí eu falo para vocês. Hoje está melhor ou está pior, irmã? Glória a Deus, né? Está melhor. Aí, o crente, quando ele começa a olhar defeito, ele fala assim: pelo menos lá a gente reunia sábado, domingo, segunda e quarta. Aqui a gente só reúne de manhã. Ele não entende que ele tem a vida dele agora para visitar a família, para levar o evangelho para a família,
para pegar o menino dele e ir no parque. Ele não entende isso aí.